A cultura do jejum, Luciano Subirá, capítulo 9. Formas e tipos de jejum e sua duração. Ele não fixa um tempo determinado, por quanto tempo jejuar, mas deixa o indivíduo decidir como fazê-lo. Formas de jejum. Há os jejuns que são regulares e ocasionais, que você faz ali em determinados momentos. Eu estou com um propósito tal, quero buscar mais a Deus, então naquele momento você vai fazer aquele jejum específico. Há os jejuns pessoais e públicos, é quando há uma conclamação para se fazer um jejum coletivo, em prol da nação, em prol de alguma causa. Lembrando que sempre o primordial, o objetivo principal é buscar Deus, e o secundário pode ser por outra pessoa, a consagração, como nós já vimos os motivos secundários no capítulo anterior. Há os jejuns que são voluntários e involuntários. O voluntário, quando você se decide, quando você se organiza, se prepara para fazer aquele jejum. E aquele involuntário, quando passou a sua fome, está acontecendo alguma situação que você está privado até mesmo de comida, ou você está privado de apetite e você começa a buscar o Senhor naquele momento. Escolha própria ou direção de Deus. Se Jesus espera que jejuemos regularmente, não vamos esperar qualquer ordem do Espírito Santo para jejuar. Você espera uma ordem do Espírito Santo para poder orar? É claro que não. A ordem já foi dada, orar é se cessar. Você espera uma ordem do Senhor para fazer boas obras? É claro que não. E jejuar tem que ser da mesma forma. Costumamos dizer que se você intenta fazer jejuns prolongados, deve ter uma direção específica do Espírito de Deus. Mas para jejuar ocasionalmente, um dia, uma refeição ou outra, não precisamos de nenhuma ordem de Deus. Trata-se de uma necessidade. É questão de disciplina na vida cristã, como a oração e o dar esmolas. Não precisamos de uma direção extra para fazer o que a Bíblia já deixou claro, como um princípio ou norma de vida. Tipos de jejum. Nós temos o jejum total, o jejum normal, o jejum parcial e ele acrescentou um outro aí, o jejum sobrenatural. No jejum total, você não bebe água, é água zero. Não costumamos encontrar nem nos relatos bíblicos, nem entre os que praticam jejum total, períodos maiores de que 3 dias, ou seja, 3 dias é o máximo que já se ouviu falar de alguém sem água. O corpo humano, composto em grande parte de água, no caso das escrituras, estou dizendo aqui, o corpo humano, composto em grande parte de água, necessita dela para a sobrevivência. Por isso, uma desidratação intensa e prolongada pode gerar sérios danos físicos. Jejum normal. Já o jejum normal é o que você se abstém de alimento, mas você toma água. Esse é o normal. Jejum parcial é quando você se abstém de alguns alimentos, assim como fez Daniel. Por isso que algumas pessoas falam, vou fazer o jejum de Daniel, que Daniel só comeu frutas, legumes e verduras, uma coisa bem vegana, no jejum dele. Então, você pode fazer um jejum só de doce. Eu tenho um amigo que ele sempre faz no ano, no mínimo uma vez um mês. Ele é uma formiguinha, então uma vez no ano ele faz o jejum de açúcar. Nada que tenha açúcar ele consome. Você pode ir fazendo esse jejum parcial também. Se almejamos a cultura do jejum, devemos ter a prática de jejuar com regularidade, como Daniel, mas também podemos viver uma vida jejuada, como a dele. Uma vida jejuada é um estilo de adotar a rotina com abstenções intencionais. Pode incluir um padrão de controle sobre a quantidade e a qualidade dos alimentos que ingerimos. Por exemplo, além de determinados tipos de dietas ou restrições a realizar por períodos específicos e até mesmo os mais prolongados. De todos os tipos de jejum, o parcial é o que possibilita mais diversidade. Alguém pode permanecer dias em um jejum intermitente, por exemplo, pulando certa quantidade de refeições. Outro pode não diminuir a quantidade de refeições, mas incluir privação de determinados alimentos. É possível passar dias apenas com sucos de frutas e caldos de legumes. Como tenho afirmado com recorrência, cada um determina o seu próprio tipo de jejum ou segue uma direção personalizada pelo Espírito Santo. Ademais, é possível somar a jejuns regulares também uma vida jejuada, a exemplo de Daniel e João Batista. Trata-se de uma rotina de abstenção alimentar parcial com benefícios patentes ao corpo e ao espírito. O jejum parcial é provavelmente a melhor forma de iniciação aos jejuns.
Também pode servir, como veremos depois, de preparação para os votos prolongados. Jejum sobrenatural. Aí nessa parte aqui do jejum sobrenatural é quando você passa 40 dias jejuando sem água, sem beber água, sem nada. A Bíblia traz o exemplo de Moisés, que ele subiu ali para escrever as tábuas da aliança, e ele passou 40 dias e 40 noites, e ele não comeu e nem bebeu água. Nesse sobrenatural, vem do Senhor uma capacitação para que você possa aguentar o tranco ali. Tem um irmão Yu, que ele tem um livro que se chama Homem do Céu, que, se eu não me engano, deixa eu ver assim aqui, ele comentou sobre esse irmão. Ele passou 74 dias, ele ficou 74 dias de jejum, sem comer e sem beber. Quando ele chegou no 41º dia, Satanás na cabeça... Eu já li esse livro. Aí Satanás na cabeça dele começou a falar: hoje quer dizer que tu quer ser mais que o teu mestre. Teu mestre jejuou 40 dias. Tu quer jejuar 74. O cão é podre, viu? Enfim, é um jejum sobrenatural, que é Deus que vai te dando forças ali para você seguir. Duração. Não existe na Bíblia nenhuma descrição da obrigatoriedade de certa quantidade de tempo da duração do jejum. Deus é tão bom que deixou livre aí, ó, meu filho, você só tem que jejuar, vai na fé. Lógico, né, que há algumas situações que nós podemos receber um direcionamento específico da parte do Senhor, mas em geral é a gente que escolhe a quantidade de dias. Na Bíblia traz vários casos de pessoas que jejuou por um dia. Aí tem um caso de Josué, tem alguns jejuns que eram estabelecidos. Aí tem o jejum da expiação, tem exemplos de 3 dias de jejum, como de Esther, de 7 dias, como os moradores de Jabes de Gileade, por luto por ocasião da morte de Saul. E também Davi, quando intercedia pelo filho dele, de Betseba, que acabou falecendo. 14 dias, que foi o jejum involuntário de Paulo e dos que estavam com eles no navio. 21 dias, que foi o jejum de Daniel. E 40 dias, nós temos o exemplo de Moisés e de Jesus no deserto. Acerca dos votos. Aí ele traz uma sugestão: se você vai jejuar, não crave em relação ao jejum voto. Então, vou jejuar 35 dias. Porque o que acontece? Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, alguma dificuldade, que você tenha que parar o jejum e você vai ficar com aquela situação frustrada. Você fez um voto ao Senhor. E é aconselhável, se você começar a passar mal no jejum, você interromper o jejum. E não se trata de desistência, e sim de incapacidade de prosseguir, que é diferente de, eu vou comer porque eu estou com vontade e não vou resistir. Quando se faz um voto, a palavra é bem clara, em Eclesiastes 5, 4, 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, vai jejuar. Vou jejuar por 2 dias. Beleza, é um menor. Agora, se for prolongado, não faz voto, porque tu não sabe se tu vai conseguir fazer esse voto. Pelo menos a princípio. Que você, quando não tem o costume de fazer isso. Porque se nós fazemos um voto ao Senhor, nós temos que cumpri-lo. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, parceiro.